Bom dia, oitavo ano. Eu sou o professor Milton. Estou aqui mais uma vez para mais uma aula de português. Pessoal, foi entregue para vocês as atividades para realizar a prova do segundo bimestre. Espero que tenha ocorrido bem, todo mundo tenha respondido certinho. As provas estavam fáceis, principalmente vocês fazendo em casa, podendo pesquisar, podendo olhar nos vídeos novamente como é aquele assunto, qual é aquela pergunta, pesquisar no Google. Tá muito simples, muito fácil, dá para fazer facinho, tá? Então, agora a gente vai dar continuidade ao terceiro bimestre. A gente vai pro terceiro bimestre agora, tá certo? São os assuntos do terceiro bimestre. Então, apesar dos assuntos ainda ter relevância, por quê? Porque a gente está tratando da mesma disciplina, a gente ainda está tratando de português. Então, o que a gente estudou antes tem relevância agora. Mas agora a gente vai partir para um novo patamar, tá certo? Vamos lá? Eu peço para que vocês abram seus livros na página 108, tá bem? Abram na página 108 que a gente vai estudar aposto, certo? Primeiramente, pessoal, o que seria um aposto? Quando eu digo, eu fui na feira ontem. Aí entre parênteses eu escrevo. Entre parênteses eu escrevo. Só tinha pepino. E fecho parênteses. E isso daqui é um aposto, certo? Ó, a definição que a gente tem do aposto aqui no livro da gente é o quê? É a palavra que expressa, que explica, especifica ou resume um termo da oração. Qual foi o termo que eu me referi? Eu expliquei o que eu encontrei na feira ontem, certo? Foi esse termo que eu me referi a ele. Foi isso que eu expliquei. Então, vamos ler aqui, ó, no começo. A área Parque Nacional do Iguaçu, de 170 mil hectares, é parte do Grande Planalto formado por lavas basálticas na era Mesozoica, 140 milhões de anos atrás, quando a Bacia do Paraná foi palco da mais intensa atividade vulcânica do planeta. Ó, pessoal, aí ele pergunta aqui embaixo, ó, nesse trecho, o termo 170 mil hectares se refere a que palavra? Vocês sabem qual é a palavra que ele se refere? Então, ele se refere a essa área, pessoal, ao parque, a área do Parque Nacional, certo? A área dele que é o tamanho dele, né? Então é a área ali. Qual a importância desse termo para o período? Informar o tamanho do parque. É isso, tá certo? E o termo 140 milhões de anos atrás se refere a qual elemento do texto? A era Mesozoica. Tá bem? Ó, a gente viu aqui do lado. Ó. É o que eu falei pra vocês. Dei um exemplo. Do mesmo jeito que eu dei um exemplo, tem esse exemplo aqui. Qual a função desse termo para o texto? Isso é o que eu falei. É o aposto, tá certo? Ele é o aposto. Ó. Nesse período, os termos destacados recebem o nome de aposto. Aposto que vocês já sabiam, né? O núcleo do aposto é sempre um substantivo ou um pronome substantivo. Substantivo, aquele nome que dá... Não, aquela classe de palavra que dá nome aos seres. Pronome é utilizado para substituir o quê? O nome. Substituir alguém, certo? Um pronome substantivo é um nome que utilizamos para substituir outro, tá certo? Poderia ser o quê? Em vez de a gente dizer o nome do motorista, a gente dizer o motorista. É um pronome substantivo, certo? Então, ó, o Parque Nacional... observe um exemplo dessa oração sem aposto. Ó. Vamos ver aqui, ó. O Parque Nacional do Iguaçu localiza-se a oeste do Paraná. Tá vendo que não tem o aposto? Ele passa direto do tamanho da área.
Então, mais em cima a gente tem a definição que eu já li para vocês, né? Ó, como sabemos, o apóstolo especifica, resume ou explica um termo. Nessa oração, podemos colocar um apóstolo para o termo Parque Nacional do Iguaçu, que é o quê? Que é o sujeito. Se refere ao sujeito, ó. O Parque Nacional do Iguaçu, criado em 1939, ó, esse é o apóstolo, ó. Por quê? Porque está se referindo ao sujeito, está explicando que ele foi criado em 1939. Localiza-se a oeste do Paraná. Estão entendendo, pessoal? Estão acompanhando até aqui? O apóstolo ele explica algum termo da oração. Se eu faço uma oração e tem um trecho dela que eu estou explicando o termo referente a ela, o termo que vem antes, isso quer dizer que tem um apóstolo nessa oração. E é fácil de identificar, é só a gente ver qual a parte que está explicando ele. Vamos ver outro exemplo aqui de apóstolo. Aranhas, búguios, tamanduás e coatis. Todos são animais que vivem no parque. Todos, ele está explicando que todos eles vivem no parque. Então, isso é um apóstolo também, tá certo? Vamos ver outro exemplo aqui. Muitos animais vivem no parque. Jacarés, onças, antas, tucanos e etc. Muitos animais. Quais animais? Quais são esses animais? Jacarés, onças, antas, tucanos e etc. Tá vendo que ele se refere a muitos animais? Ele está se referindo a isso. Ó, pessoal, mais à frente aqui ele diz que gramaticalmente, na tradução gramática, no histórico da nossa gramática, é costume da gente identificar o apóstolo como um termo acessório. O que seria um termo acessório? O termo acessório é aquele termo que vem só para enfeitar a oração, vem só para deixar ela mais bonita, deixar ela mais completa. Mas tanto o livro quanto eu concordo que discordamos dessa tradição. Por quê? Porque em algumas frases, alguns contextos, o apóstolo é sim muito importante e dá uma ênfase, dá uma explicação, dá uma beleza muito maior do que só ornamentá-lo. Ele ajuda na estrutura, ele auxilia na estrutura. Por mais que ele continue sendo um termo auxiliar, mas ele auxilia na estrutura. Ó, vamos ver esses exemplos aqui, ó. Vanessa da Mata, minha cantora favorita, fará um show em Curitiba. Ó, a parte em negrito é o apóstolo. Minha cantora favorita é o apóstolo. Ele está explicando quem é Vanessa da Mata para essa pessoa. Segundo exemplo que a gente tem aqui, ó, Vanessa da Mata, aquela cantorazinha horrível, fará um show em Curitiba. Percebem que as duas frases são iguais, só mudou o apóstolo. E mudando o apóstolo aqui nessa frase, a gente tem uma relação diferente. A gente tem a opinião dessa pessoa, e para saber a opinião dessa pessoa, a gente precisa do apóstolo. Então, o apóstolo aqui não pode ser encarado como um termo acessório. Nessa parte aqui não tem como. Por quê? Porque ele está emitindo a opinião de uma pessoa. Você não vai saber se a gente tirasse o termo, o apóstolo aqui. Olha como é que ficaria essa frase. Vanessa da Mata fará um show em Curitiba. A gente não saberia se essa pessoa gosta ou não gosta. Então, dependendo do tipo de texto que essa pessoa está escrevendo, o apóstolo vai ser extremamente necessário. Se for um texto opinativo, se for um artigo de opinião, então o apóstolo seria necessário. Se fosse algo dissertativo, se fosse um texto mais, como eu diria, menos opinativo, um texto mais voltado para a formalidade, para informar alguma coisa, uma notícia que não fosse opinativa, né? Porque hoje em dia a gente tem bastante notícia que dá a opinião deles. Aí sim o apóstolo seria um termo acessório. Aí sim ele seria um ornamento. Mas aqui ele está sendo posto como um termo essencial. Um termo para a gente saber a opinião do locutor. Ó,
em uma fábula. Vamos ver, ele dá exemplos aqui do apóstolo sendo aplicado em cada gênero textual. Temos fábula, conto e biografia. Vamos ver fábula. Certo dia, o leão, o rei da floresta, acordou desanimado. Aposto, quem é o rei da floresta? O leão. Tá certo? É só a gente se perguntar, pessoal, quem é? Quem é isso aqui? A quem isso aqui está se referindo? Ah, é a isso? Ok. Esse aposto se refere a isso. Porque se eu colocar isso no exercício para vocês fazerem, colocar isso numa prova, eu colocaria de que forma? Identifique o aposto da frase e aponte seu referente. Então vocês teriam que fazer o quê? Sublinhar o aposto e botar uma seta para o quê? Para o termo que ele se refere. Nesse caso aqui é o quê? O leão, certo? Vamos ver ele num conto aqui, ó. De repente, um rosto velho, cheio de rugas, apareceu. Cheio de rugas se refere a rosto velho. Quem é que estava cheio de rugas? O rosto velho. Biografia. Fernando Pessoa, famoso português. Quem era famoso português? Quem era esse famoso português? Fernando Pessoa. Ele se refere a isso. Morreu em 1935. É importante também notar que o aposto pode se referir a uma oração inteira. Vamos ver esse exemplo aqui. O céu estava escurecendo. Sinal de chuva. Sinal. Que sinal é esse? O céu está escurecendo. Certo? Esse é o aposto aqui que a gente tem. Uma oração inteira também pode exercer a função de aposto. Ela também pode ser uma oração inteira. Geralmente ela se exalta. O que é típico dela? O que é típico dela? Se exaltar. Então, geralmente se exaltar. Não é típico dela só se exaltar. É típico dela geralmente se exaltar. Tá bem? Então, pessoal, mais adiante que a gente tem agora é um texto que eu vou ler com vocês, que a gente ainda tem tempo, e depois eu quero que vocês respondam o exercício até a página 111, página 110 e 111, tá bem? Há muitos anos, o rio Iguaçu corria livre, sem corredeiras nem cataratas. Em suas margens habitavam índios canganguês, que acreditavam que o grande pajé, M'Boy, era o deus serpente, filho de Tupã. Ignobe, cacique da tribo, tinha uma famosa filha, chamada de Naipi, que iria ser consagrada ao culto do deus M'Boy. Tarobá, jovem guerreiro da tribo, se enamorou de Naipi, e no dia da consagração da jovem, os dois fugiram para o rio que chamava Tarobá Naipi. Que os chamava. O rio que os chamava. Era o rio que chamava. Tarobá, Naipi, venham comigo. M'Boy ficou furioso pela fuga. Penetrou nas entranhas da terra e, retorcendo seus músculos, provocou desmoronamentos que foram caindo sobre o rio, formando os abismos das cataratas. Envolvidos pelas águas, os dois caíram de grande altura. Tarobá transformou-se numa palmeira e Naipi numa rocha, junto da grande cachoeira. Vigiados por M'Boy, dois índios permanecem ali, eternamente enamorados. Tá bom? Pessoal, eu quero que vocês respondam então esse exercício. O exercício vai até a questão 12, tá certo? Respondam eles e continuamos na nossa próxima aula. Eu fiz um vídeo de RPG sobre mapas, tá bem? Já temos aí no canal vídeo sobre
a estrutura, que é sobre como fazer uma aventura de RPG, como o mestre deveria encarar fazer uma aventura de RPG. Criação de personagens, para quem for jogar, saber como criar seu personagem no Might Blade, pelo menos o exemplo usando Might Blade. Mas é só você transferir as regras para outro livro e você consegue também fazer tranquilamente a mudança para outro sistema, porque todo sistema vem ensinando como se faz isso, certo? E o último que eu fiz foi sobre mapas, tá bem? Então, muito obrigado. Essa semana eu postando um sobre... Não, provavelmente eu já vou ter postado quando esse vídeo estiver indo pro ar. Já terei postado outro sobre raças e ou classes do Might Blade, tá bem? Vou fazer isso também. Muito obrigado pela atenção. Tchau, pessoal. Até a próxima.